Graça e paz, amados. Iniciamos mais uma transmissão e desejamos abençoar a sua vida nesses momentos em que todos nós nos encontramos confinados socialmente, mas é importante a gente aproveitar esse momento também para aumentar a nossa comunhão uns com os outros em casa e nossa comunhão também com os nossos irmãos que estão distantes através dos recursos tecnológicos que estão ao nosso dispor. Temos notado que nos últimos dias alguns têm desanimado, não temos visto tantos mais nas nossas mídias. É um momento de erguer, de se reerguer e encher-se de ânimo e continuar em frente, a nossa alegria no Senhor, e a alegria no Senhor é a nossa força. Antes de nós lermos o texto e meditarmos na palavra de Deus, vamos falar com Deus em oração. Senhor, te agradecemos por mais uma transmissão. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos nos encontrar através das mídias, de poder alcançar tantos irmãos que estão distantes. Querido Deus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, nos dando entendimento do Teu querer, do Teu propósito, nos fazendo entender através da leitura, através da explanação da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Te oramos em Cristo Jesus. Amém. Nós escolhemos falar com os irmãos nessa manhã acerca de um tema que está em questão no momento. Os nossos templos estão fechados, porém a igreja, que somos nós, estamos abertos, Nós não nos fechamos, nós continuamos adorando ao nosso Deus. Eu costumo dizer que como se você pegasse a plaquinha do templo, Igreja Presbiteriana Central de Unai, e colocasse na porta da sua casa. É uma ilustração didática para revelar exatamente o que eu estou querendo dizer. É a igreja em adoração no seu lar. Então, quando nós nos encontramos na casa de Deus, nós nos encontramos para adorar a Deus juntos. Mas nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja no nosso lar e em qualquer outro lugar. E eu quero recordar uma passagem bíblica muito bonita que descreve como se dá essa união do povo de Deus. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, verso de número 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando do povo, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Estamos falando do novo Israel. Quando falamos de templo, estamos falando de construção, que serve exatamente para as nossas reuniões. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo igreja e templo, e às vezes nós ouvimos algumas pessoas falando assim: vamos à igreja hoje, se referindo ao templo, e esquecendo-se que ele com o outro e com os outros formam o corpo de Cristo. E então, de fato, nós estamos privados de nos encontrarmos no templo nesses dias, ainda que haja alguns entendimentos em relação àquilo que é importante para a sociedade, a presença da igreja, mas de uma forma maciça nós não temos condição de realizar esse culto. Ainda que venhamos a realizar, teremos que realizá-lo dentro de um protocolo de segurança, no qual aqueles que estão envolvidos na questão de riscos não poderão participar dessa atividade. E isso é algo novo. Nós estamos vivendo uma nova realidade. E aí a gente pensa um pouquinho, isso não é inédito.
né? Podemos pensar um pouco em Noé. Quando nós olhamos para Noé e a sua família na arca, eles estavam num confinamento. Eles não podiam sair da arca. É ruim ficar dentro da arca, pior ficaria fora da arca, onde não havia vida mais, apenas morte, né? As pessoas estavam morrendo do lado de fora porque não ouviram a mensagem de Deus, foram rebeldes à voz de Deus. Noé, no entanto, com a sua família, estava em quarentena, 40 dias na arca. E ele e a sua família estavam debaixo da proteção de Deus, em total comunhão com Deus, em sintonia e adorando ao Deus vivo e verdadeiro, que o colocou ali junto com a sua família, com um propósito específico. E esse propósito veio a ser um propósito glorioso e grandioso, porque foi o próprio Deus que estabeleceu para a vida de Noé e para a vida da sua família. Nós encontramos também outros exemplos de confinamento, como por exemplo o apóstolo Paulo, as prisões do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua primeira prisão, ele está em um confinamento domiciliar. No entanto, ele continua pregando a palavra de Deus. Ele prega para os guardas que passam por ele e ele prega também para as igrejas, no qual ele escreve cartas, trazendo ânimo, vigor e dizendo: olha, eu estou preso aqui, mas a palavra de Deus não está em algemas, e continua anunciando a verdade de Deus. De forma que quando a gente pensa templo fechado, né, nosso templo de fato está fechado, igreja aberta, nós estamos falando que a igreja pode muito realizar a obra de Deus nessa situação, ou nessas circunstâncias no qual nós estamos vivendo nesse momento. Tenho pensado um pouquinho a partir de uma reflexão feita pelo reverendo e doutor Valdeci Santos, que é secretário nacional do apoio pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tive o privilégio de tê-lo como meu orientador no doutorado, e ele escreveu um artigo exatamente orientando os pastores nesse tempo, e o tema é exatamente esse: templos fechados, igrejas abertas, no sentido de otimizar as suas ações pastorais a partir de uma proatividade, criatividade, mas com reverência, com temor, com o coração de pastor. De fato, se nós formos pensar um pouquinho sobre isso, olhando a maneira como a igreja primitiva vivia, nós vamos identificar algumas ações que nós podemos realizar, não só pastores, mas a igreja em geral, aqueles que têm seus dons e talentos, que utilizam na igreja, quando a igreja se reúne no templo. Nós temos sentido a ausência destes com os seus dons e talentos num momento como esse. Temos visto o que o mundo tem feito, mas pouco o que a igreja tem feito. E é um momento no qual nós devemos refletir sobre isso. Você tem utilizado seus dons e talentos para glorificar o nome de Deus e para consolar e confortar aqueles que estão ao redor? É importante nós olharmos o nosso papel como sal e luz na sociedade, principalmente na situação em que se encontramos. A igreja não está fechada, a igreja está aberta, o templo é que está fechado, ou seja, eu e você, nós, juntos, com os nossos dons e talentos, podemos e muito abençoar a vida de outras pessoas. Veja o que o texto revela. O texto revela que aqueles que creram tinham um só pensamento, como nós devemos ter nos dias de hoje, de continuar adorando numa só fé, num só Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. E então, o que vemos que aqueles que tinham um só coração e alma, eles estavam alertas em relação a tudo o que estava acontecendo ao redor. Eram momentos difíceis? Sim, eram momentos difíceis. Após a morte de Jesus, a ascensão de Jesus, nós começamos a perceber um certo movimento contrário àqueles que seguiam o caminho, aqueles que seguiam a verdade e a vida, aqueles que seguiam Nazareno, Cristo de Deus, o Santo de Deus. Então, reunir-se para adorar o Senhor
no meio em que os judeus se encontravam, era exatamente difícil, porque havia uma perseguição dos judeus em relação aos cristãos, e mais tarde também do próprio Império Romano em relação aos cristãos. Então nós percebemos que eles entenderam isso, um coração e alma voltado exatamente para o propósito maior de adorar a Deus, de servir a Deus, mas de cuidar dos outros. Veja que estavam alertas. Outro aspecto que nós percebemos no texto é que eles estavam alertas para auxiliar. Eles auxiliavam aqueles que estavam passando por necessidades. Esse auxílio era um auxílio cujo o propósito não trazia consigo nenhum tipo de cobrança por aquele que era socorrido. Era realmente uma fé operosa, um amor abnegado, onde alertas, atentos àqueles que estavam ao redor, em todo momento, sem fechar os olhos, sem esquecer daqueles que estavam aflitos, eles socorriam, auxiliavam aqueles que eles percebiam que estavam em necessidade. Temos feito isso. Temos feito uma chamada àqueles que congregam conosco no templo e agora não podem estar, para saber como estão. Temos indicado filmes, temos indicado leitura, temos gravado áudios. É importante nesse momento. Essa igreja aberta aqui é nesse sentido, um canal aberto de comunicação, de interação, de integração, um só coração, uma só alma. Todos precisam estar alegres, vibrantes, no momento em que nós estamos vivendo, para levar a outros palavras de esperança, a começar pelos domésticos da fé, depois alcançar outros, e podemos alcançá-los através dessas ferramentas tecnológicas que o Senhor proporcionou inteligência, proporcionou oportunidade para que o homem pudesse construir cada uma dessas tecnologias e elas serem utilizadas de uma maneira correta, de uma maneira abençoada e abençoadora. Então nós percebemos que um era o coração e a alma. Estavam alertas, estavam também prontos a auxiliar a cada um e faziam isso voluntariamente. Ninguém aqui era obrigado a fazer, fazia pelo desejo do seu coração. E aí nós pensamos, o que nos motiva é exatamente o amor de Deus. É ouvir aquela voz dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Que traz exatamente essa lição, que é uma lição importantíssima. E aí então nós percebemos que, aliados ao mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, nós entendemos de uma maneira bem clara que nós temos um papel em tempos em que os nossos templos estão fechados, mas a igreja está aberta a ouvir o clamor dos aflitos, dos domésticos da fé e dos de fora, e anunciar a verdade de Deus, verdade transformadora, verdade restauradora, através de seus dons e talentos. Queridos irmãos, a nossa fala essa manhã é no desejo de despertar em cada um a vontade de colocar diante do Senhor os seus dons e talentos, socorrendo, suprindo. No seu lar você pode gravar, ainda que de uma maneira bem rápida, um recital musical, pode ler uma poesia sacra, pode trazer para os irmãos que estão distantes palavras de ânimo. É hora de cada um dos irmãos que pertence aos inúmeros ministérios da igreja serem proativos,
alertas, auxiliarem voluntariamente, com o desejo no coração de dizer: Deus, eu quero continuar te servindo, quero continuar servindo o corpo de Cristo, quero abençoar a vida das pessoas e quero fazê-lo para glorificar o teu santo nome. É importante utilizar esse momento, que é um momento especial, como uma oportunidade para revelar àqueles que estão aflitos que Deus tem uma boa palavra, uma boa música, uma boa poesia, àqueles que estão entristecidos. É normal percebermos, como falamos, que ao longo do confinamento nós vamos nos abatendo e de repente nós não nos encontramos mais com tanta força como no início. Por isso agora é hora daqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador e que foram presenteados com dons e talentos a levantarem-se e abençoarem a vida daqueles que estão em casa, utilizando os seus dons e talentos, utilizando dos recursos que tem para a honra e glória do Senhor. Faça isso, meu querido irmão. O nosso propósito aqui é exatamente estimular e incentivar os irmãos a isso. Grave seu filho lendo a palavra de Deus, grave com a sua família uma cantoria, abençoe a vida de todos com isso. Mostre a cada um dos irmãos que estão distantes como Deus abençoou a sua vida. Não guarde seus talentos para si mesmo. Eles foram dados a você exatamente para que você abençoasse vidas e o fizesse para a honra e glória do Senhor. Em tempos de confinamento, nós precisamos usar os nossos dons e talentos para erguer aquele que está triste, para encher de esperança aquele que não tem esperança, para fazer brotar um sorriso nos lábios daqueles que estão chorosos. Somos o povo de Deus, somos a noiva de Cristo. Precisamos mostrar beleza aos domésticos da fé e aos de fora. Esse é o nosso desafio essa manhã. É olhar exatamente e pensar: tenho vivido com um coração e só alma no Senhor? Tenho estado alerta aos meus irmãos? Tenho auxiliado os meus irmãos com os dons e talentos que Deus tem me concedido? Tenho feito isso com alegria no coração? Tenho feito isso com espontaneidade para dizer assim: Senhor, para Ti eu dou o melhor. Senhor, eu quero abençoar a vida de outras pessoas com aquilo que o Senhor me concedeu. Por que a igreja agia dessa forma? Porque tinha um só coração e uma só alma. Porque o Espírito Santo do Senhor estava dirigindo os seus passos, orientando os seus pastores, orientando-os a ensinar essa igreja a trilhar o caminho do Senhor. E ao trilhar o caminho do Senhor, eles testemunhariam em alto e bom som o que o Senhor tem de bom e uma mensagem maravilhosa e extraordinária. Mensagem essa que traz consigo vida e vida abundante. Que o Senhor abençoe a sua vida e que o Senhor nos faça como igreja, assim, da mesma forma como fez com a igreja primitiva, uma igreja com um só coração e uma só alma, crentes alertas, crentes que auxiliam uns aos outros com os dons e talentos, crentes que o fazem para glorificar o nome de Deus com grande alegria no coração. Vamos orar? Senhor, desperte em nossos corações o desejo de te servir de forma viva.
Desperte, Senhor, o desejo de utilizar os dons e talentos que o Senhor nos concedeu, quer seja na culinária, quer seja através da poesia, ou da música, ou de contos de histórias bíblicas, qualquer que sejam os dons e talentos que o Senhor concedeu, que possamos utilizá-los para abençoar a vida dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Que possamos utilizar como uma ferramenta que venha abençoar, trazer ânimo, trazer esperança, renovar as forças do teu povo. Te oramos assim no nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.